Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos à edição número 124 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é terça-feira, é dia 6 de fevereiro de 2024 e hoje vamos ter aqui uma edição sem reposições de edições do Futebol de Verdade Flash, porque ontem não houve Futebol de Verdade Flash, mas com ataques rápidos e com Q&A. Sim, hoje vou responder a duas perguntas deixadas por vós, uma delas aqui mesmo no meu canal de YouTube, na caixa de comentários de um dos últimos programas, e a outra na chatroom Perguntas do Discord, do meu servidor de Discord, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Ora, muito bem, deixem-me só lembrar-vos que amanhã, quarta-feira, não há Futebol de Verdade emissão regular. E não há porquê, porque vai haver Taça de Portugal e, portanto, haverá duas edições do Futebol de Verdade Flash para fazer. O Flóculo do Porto vai jogar à tarde com o Santa Clara e, portanto, por volta das 18h30, 19 horas, dependendo das horas a que acabar o jogo, estará a sair daqui uma edição do Futebol de Verdade, sim, mas uma edição do Futebol de Verdade Flash, que será entregue a todos os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, e depois joga o Sporting com a União de Leiria, e ao final da noite haverá mais uma edição do Futebol de Verdade Flash, mas lá está, só para subscritores premium do meu Substack e para os membros premium do clube do meu canal de YouTube. Também podem optar ou enverdar por essa alternativa. Se quiserem assegurar que vão receber amanhã estas duas edições do Futebol de Verdade Flash, fica aqui o link para poderem fazer a vossa subscrição. O primeiro custa-vos 5€ por mês ou 50€ por ano, com 2 meses de borla, caso queiram aproveitar o desconto que está associado a um comprometimento mais demorado com o meu jornalismo. Caso optem por não o fazer, pois muito bem, amanhã não vão receber a possibilidade, ou não vão ter a possibilidade de ver as edições do Futebol de Verdade Flash, mas podem vê-las depois na quinta-feira, na sequência da edição do dia do Futebol de Verdade. Porquê? Porque na quinta-feira, como não há Taça de Portugal à tarde, vai voltar a haver Futebol de Verdade, emissão regular às 18 horas. Portanto, esta é uma semana atípica, eu já tinha explicado isso tudo ontem, hoje ficou aqui a explicação um bocadinho mais breve, só para vos lembrar que amanhã, às 18 horas, não há Futebol de Verdade, emissão regular do dia, mas haverá duas edições do Futebol de Verdade Flash durante o dia da manhã. Vamos então começar com a edição de hoje através dos ataques rápidos. Futebol de Verdade com António Tadeia. Vamos então aos ataques rápidos para a edição de hoje do Futebol de Verdade, começando como sempre com o futebol que se jogou ontem. E ontem tivemos uma efeméride triste para celebrar, é que Casa Pia e Boa Vista não só acabaram o jogo que encerrava não encerrava porque não houve Famalicão Sporting, mas que deveria encerrar a jornada 20 da Liga empatados a 0, como este foi o primeiro jogo da temporada que não teve um único remate enquadrado entre os postos, nem de um lado nem do outro. Chegaram as duas ao fim, Casa Pia e Boa Vista, com 0 remates enquadrados na baliza, o que foi uma novidade para esta temporada e poderá vir a ser recordado para nos lembrarmos de um jogo que foi chato, do princípio ao fim. Ficou 0-0, nem podia ser de outra maneira, porque à partida, quando não se atira a baliza, não é fácil fazer golos. Pode sempre acontecer, mas não é muito normal que assim seja. Bom, na Série A, Roma ganhou, como se esperava, ao Cagliari por 4-0. Daniele De Rossi, o homem que substituiu José Mourinho à frente da equipa giallorossa, vai com 3 vitórias em 3 jogos. Já vos tinha dito aqui que eram 3 jogos à partida descomplicados, 3 jogos à partida fáceis, 3 jogos de ganhar contra equipas que estavam no fundo da tabela da Série A, mas serviram na mesma para que De Rossi somasse 9 pontos nestas primeiras 3 partidas. Já é a
quinta, a Roma na Série A está a 1 ponto da Atalanta, que encerra o lote de 4 clubes que, à partida, terão acesso às posições de Liga dos Campeões, sendo que a Atalanta, no entanto, tem um jogo a menos. E a Roma tem ainda 2 pontos a mais que o Bolonha, 3 pontos a mais do que o Nápoles, que também têm um jogo a menos. Tanto o Bolonha como o Nápoles, o que quer dizer que a Roma está melhor, está ali já metida na confusão, mas não está ainda de todo numa posição de privilégio. Em Espanha, o Sevilha aproveitou um bis de En-Nesyri, o avançado marroquino, para ganhar por 2-1 fora de casa ao Raio Vallecano, jogo de meio da tabela para baixo, na Liga Espanhola, mas é o Sevilha a começar a ganhar aqui também algum balanço, algum lastro, depois de uma primeira metade da época muito negativa. E na Premier League, o Manchester City ganhou um dos 2 jogos que tinha em atraso. Bateu fora o Brentford por 3-1, graças a um hat-trick de Phil Foden, 2 golos de pé esquerdo, 1 golo de cabeça. Não foi um hat-trick perfeito, mas serviu perfeitamente para Phil Foden levar a bola, ou uma das bolas do jogo para casa, que hoje em dia, como já se usam tantas, já não há essa coisa do jogador que faz 3 golos levar para casa a bola do jogo. O jogo, no entanto, teve como ponto de curiosidade, e eu achei piada ao lance, porque é o lance que pode, inclusive, levar-nos a discutir coisas relacionadas com teoria de arbitragem, o lance do golo do Brentford, que foi marcado por Maupay, mas a um pontapé longo, que a bola vai diretamente do guarda-redes ao ponta de lança, a Maupay, que vai fazer o golo frente ao guarda-redes, ao Ederson, guarda-redes do Manchester City. Maupay estava em posição legal no momento em que a bola é passada e, portanto, o golo foi validado e bem validado, mas há ali claramente uma intervenção de Ivan Toney que faz uma espécie de bloqueio a Ake, impedindo de disputar a bola, e no momento em que Toney, sem tocar na bola, tem interferência no lance, Maupay já estaria em posição ilegal e atrás da última linha defensiva do Manchester City. O golo é regular, mas dá que pensar, esta é mais uma maneira de poder jogar eventualmente com a posição de fora de jogo, porque não havendo um toque, não há um passe, não havendo um passe, não há um novo momento no qual avaliar a posição do jogador que acabou por se isolar frente ao guarda-redes do Manchester City. Lá está, isto é que me interessa discutir na arbitragem, não é? Se o árbitro roubou para aqui ou para ali, ou se enganou a favor deste ou contra aquele, e somar os pontos, lápis em cima da orelha, e vamos lá ver, aqui este ganhou, aqui aquele perdeu e tal, aqui foram 4 centímetros. Epá, isso não me interessa nada. Agora, se quiserem discutir estas questões, que são questões, do meu ponto de vista, verdadeiramente relevantes no que toca à maneira de jogar com as leis do jogo, aí sim, estou cá para debatê-las convosco. Ora, muito bem, hoje não é um dia muito forte em termos de futebol. Amanhã sim, amanhã vamos ter Taça de Portugal. Hoje não. Hoje temos 2 jogos interessantes, ambos no estrangeiro. Há um Leverkusen VfB Stuttgart às 19h45, quartos de final da Taça da Alemanha. É uma espécie de quase de final antecipada, porque estão aqui frente a frente as 2 equipas mais fortes ainda em prova nesta Taça da Alemanha. O Leverkusen, que é líder da Bundesliga, contra o Stuttgart, que está também nas posições cimeiras. Ambos já viveram períodos mais platóricos durante esta época. Ambos foram um bocadinho afetados por aquilo que foi a presença do jogador-chave na cana, além de que o Stuttgart também, enfim, não tinha plantel para aquele andamento. Mas vai ser um jogo seguramente interessante. 19h45. Às 20 horas há meia-final da Taça do Rei de Espanha, Mallorca-Real Sociedade. Um jogo também naturalmente interessante, até tendo em conta a dificuldade que é ganhar a esta equipa da Real Sociedade, que dificilmente sofre golos. E ainda neste último fim de semana, a Real Sociedade empatou a 0 com o Girona, impedindo o Girona de aproveitar o empate que veio a acontecer depois entre o Real Madrid e o Atlético de Madrid, para voltar a colar aos merengues no topo da tabela da Liga Espanhola. Ora, hoje já tivemos conferências de
de imprensa de Ruben Amorim e Sérgio Conceição. Porquê? Porque o Sporting e o Futebol Clube do Porto vão jogar amanhã. Sérgio Conceição abriu a conferência de imprensa imediatamente a cortar as vasas à comunicação social presente, dizendo que não queria falar sobre a questão da sua presença na cerimónia da apresentação da candidatura de Jorge Nuno Pinto da Costa à presidência do Futebol Clube do Porto, a um novo mandato como presidente do Futebol Clube do Porto. Voltou a falar de uma relação especial que tem com Jorge Nuno Pinto da Costa, uma espécie de mentor para ele, que lhe deu oportunidades, tanto como jogador como treinador. Gratidão, claramente, ali à mostra de Sérgio Conceição para com Jorge Nuno Pinto da Costa. Voltei a ficar com a ideia que esta foi uma decisão, sobretudo, emocional, a decisão da presença de Sérgio Conceição na cerimónia de candidatura de Jorge Nuno Pinto da Costa, mas eu não acho que ele possa separar as coisas desta maneira. Quem lá estava, não há essa coisa, não acredito nisso, quem lá estava era o cidadão, sócio do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, não era o treinador, funcionário do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição. Guess what? Ambos são a mesma pessoa. E, portanto, as coisas são para ser ditas e Sérgio Conceição, de facto, treinador do Futebol Clube do Porto, colocou-se no meio disto tudo, sejam quais forem as razões pelas quais o fez, ao lado da candidatura de Jorge Nuno Pinto da Costa. E isto, atenção, não quero com isto dizer que se André Vilas-Boas ganhar, Sérgio Conceição não possa continuar a ser um funcionário excelente para o Futebol Clube do Porto, como tem sido até aqui, com um trabalho muito meritório, mas também não tem que ter medo das coisas e vai estar. Está de um lado, não está do outro. Ponto final. Também não me parece que seja para agora estarmos todas as vezes, como se está, por exemplo, nas conferências de imprensa de Ruben Amorim, cada vez que o homem aparece numa conferência de imprensa tem que se lhe perguntar se ele vai ficar no Sporting no final da época, ou se vai plantar batatas ou tomates, ou se vai treinar para o estrangeiro, ou se vai pagar ele a cláusula de rescisão, enfim. Já foi perguntado, já foi respondido, agora também não me parece que valha a pena continuar em todas as conferências de imprensa a falar sobre o tema. Não me parece também que seja interessante, até porque não vai sair dali mais nada, a não ser algum agastamento de parte a parte. Ruben Amorim voltou a ter que responder à pergunta sacramental, que é essa. Então, mas espera lá, você diz que se vai embora, mas então, afinal de contas, como é que é? Há aqui uma cláusula, vai meter o dinheirinho do seu bolso? Enfim, ele não respondeu. Eu acho que ele já não devia sequer ter dito aquilo que disse primeiro, lá está, da mesma maneira que também me parece que teria sido melhor para vulnerabilizar a equipa, que Sérgio Conceição não tivesse estado presente, para invulnerabilizar a equipa, assim é que é, que Sérgio Conceição não tivesse estado presente na cerimónia de apresentação da candidatura de Pinto da Costa. Mas feita a asneira, agora também não vale a pena, lá está, continuarmos sempre a bater ali na mesma tecla. Ruben Amorim revelou que, e porque isto ainda não tinha sido dito por ninguém, foi agora dito com todas as letras por Ruben Amorim, que o Sporting queria jogar, nem que fosse no dia seguinte, em Famalicão, que o Famalicão queria jogar, nem que fosse no dia seguinte, também o jogo contra o Sporting, que a Liga queria que o jogo se fizesse, mas foi de facto a Polícia de Segurança Pública que disse que não haveria condições para se jogar sequer no domingo. E, portanto, agora depois podemos estar, e eu hoje escrevi, aliás, sobre o tema. Foi um dos temas sobre os quais escrevi no último passo de hoje de manhã. Não vale a pena estarmos agora aqui a ver quem é que foi mais beneficiado ou quem é que foi mais prejudicado, porque há teorias para todos os gostos. E eu hoje dei lá o exemplo no texto do último passo, que podem ler aqui, se quiserem, que podemos pegar neste tema, seja de um lado, seja do outro, para vos mostrar que o Sporting foi prejudicado, como podemos pegar no tema para vos mostrar que o Sporting foi beneficiado. Portanto, isto é absolutamente cada cor seu paladar e não vale a pena também estarmos aqui a perder e a matar neurónios a pensar no caso. Ora, muito bem, hoje também escrevi no último passo outro dos temas que lá estão. O texto arranca com a situação do Real Madrid e aquilo que foi a dificuldade de Carlo Ancelotti para constituir o quarteto defensivo no jogo contra o Atlético de Madrid no último fim de semana e a decisão que foi tomada de não ir ao mercado, de não reforçar o centro da defesa face às dificuldades que já se previa que iriam acontecer nesta segunda metade da época para aquela posição, mas escrevi também sobre Diego Moreira, o extremo que foi campeão da UEFA Youth League pelo Benfica, um dos elementos da equipa do Benfica que ganhou a UEFA Youth League em 2022 e que, depois de passar a temporada 2022-2023, sobretudo na equipa B, optou por não renovar contrato, foi para o Chelsea. No Chelsea
e não jogou 45 minutos no jogo de Taça da Liga, foi emprestado ao Lyon, também não foi particularmente feliz porque o Lyon esta época está uma confusão em que ninguém se entende, voltou agora ao Chelsea e enfim tem ali a carreira completamente em suspenso, teria sido se calhar, e foi um bocadinho sobre isso que eu refleti ali. Porquê? Porque Diego Moreira falou ao jornal O Jogo hoje, explicou a decisão de ter saído do Benfica, de ter escolhido não renovar contrato com o Benfica, e eu acho que muitas vezes os jovens estão a deixar-se levar pelo sucesso repentino para irem à procura de desafios, muitas vezes no estrangeiro, sem estarem preparados, sem perceberem muito bem que os passos têm que ser dados de uma forma um bocadinho mais gradual e que às vezes não estão preparados para dar esses grandes saltos que acabam por dar. Mas também dou alguma razão a Diego Moreira, porque aquilo que lhe colocaram à frente foi um contrato de renovação com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Ora, 100 milhões de euros para um miúdo que tinha jogado 2 vezes pela equipa do Benfica, parece-me ser uma cláusula de rescisão um bocadinho fora dela, e percebo perfeitamente que o miúdo não tenha querido renovar, porque a partir daquele momento ficaria completamente prisioneiro, porque a não ser que ele de repente fosse um jogador de classe mundial, capaz de pôr os clubes grandes da Europa todos à bulha, não ia sair, a não ser que o Benfica entendesse que ele podia fazê-lo e não poderia nunca mais estar aqui a lutar por condições salariais melhores, por um futuro melhor. Portanto, acho que toda a gente tem que refletir um bocado sobre isto, tem que refletir os jogadores que muitas vezes vão à procura de desafios para os quais não estão preparados, têm que refletir os clubes que muitas vezes olham para os miúdos que estão na sua formação como maneira de se financiarem daí para a frente, e têm que refletir também os agentes dos jogadores e os agentes que negociam coisas pelos clubes, porque isto está tudo a ser feito um bocadinho acima, um bocadinho não, muito acima daquilo que é normal. Ora, notícia de hoje já é que o Ministério Público pediu prisão preventiva para Fernando Madureira, o líder dos Super Dragões. Depois entrou-se na fase de alegação por parte dos advogados de defesa e o juiz agora decidirá o que é que vai acontecer. A minha posição perante o facto é sempre a mesma, é deixem a justiça trabalhar e depois logo se vê. Estas coisas estão bem definidas, como é que têm que ser feitas. Vivemos num Estado de Direito Democrático e, portanto, a questão aqui é deixar a justiça trabalhar, deixar a justiça e o juiz, melhor que ninguém, estará preparado para definir aquilo que vai acontecer para que depois o processo possa correr normalmente daqui para a frente. E ficam então assim acabados os ataques rápidos para a edição de hoje do Futebol de Verdade, mas não acaba ainda o programa, porque já a seguir vamos ter Q&A com resposta a 2 perguntas que vocês fizeram o favor de me deixar, quer tenha sido aqui, na caixa de comentários de um dos últimos programas, quer tenha sido na chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual acedem, já sabem, os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Vamos então ao Q&A. Futebol de Verdade com António Tadeia. E passemos então à edição de hoje do Q&A com mais 2 perguntas vossas para responder aqui no Futebol de Verdade. A primeira, que já está aí à vossa frente, é a pergunta que foi deixada na caixa de comentários de uma das últimas edições do Futebol de Verdade e foi deixada pelo Pedro Nunes. Ora, muito bem, Pedro deixou a seguinte questão. Que estatuto vê Neres ter neste plantel benfiquista, num setor que no fim da época pode ainda ter a saída de Di Maria? Schmidt deve vê-lo como substituto natural de Rafa, tanto na posição como na preponderância? Quais as grandes diferenças entre os dois? Muito obrigado, Pedro, pela sua pergunta. Já sabem que para deixarem perguntas para serem respondidas numa próxima edição do Q&A, e volta a haver Q&A esta semana na sexta-feira, é a próxima vez que haverá Q&A, o que têm que fazer é deixá-las na caixa de comentários dos programas do Futebol de Verdade daqui até lá. Podem também fazer o favor de se inscreverem no canal. Fica aqui o link para poderem fazê-lo. Cliquem em cima do botão que diz inscreve-te aqui, não custa nada, e depois aproveitem também para clicar em cima do sino para poderem ser avisados sempre que houver novos conteúdos aqui no meu canal. Portanto, é só ativarem as notificações e o próprio YouTube vos avisa sempre que houver coisas novas por aqui no canal. Muito bem, vamos então responder à pergunta do Pedro. De facto vai haver, ou tudo indica que pode vir a haver, uma alteração quase radical
na composição do 4-2-3-1 do Benfica, no que toca aos 3 homens que apoiam o ponta de lança. Vamos a ver. Primeiro, a primeira coisa que tem que se perceber é se Roger Schmidt vai continuar a ser treinador do Benfica. Porque se Roger Schmidt continuar a ser treinador do Benfica, é certinho e direitinho que a equipa vai continuar a jogar assim. Porquê? Porque Roger Schmidt jogava assim no Leverkusen, jogava assim no PSV Eindhoven, jogou assim no primeiro ano do Benfica e está a jogar assim no segundo ano do Benfica. Não sei, francamente, como é que jogava na China, porque não vi os jogos de Schmidt enquanto esteve na China. Também não acompanhei ainda os jogos do Salzburgo, quando ele esteve por lá. Mas, de resto, toda a carreira de treinador de Roger Schmidt tem sido feita a jogar assim. Portanto, é de supor que, se Schmidt ficar no Benfica, a coisa vai ficar assim. Agora, os 3 homens de apoio ao ponta de lança vão ser alvo de alterações. E vão ser alvo de alterações porque, ao que tudo indica, 2 daqueles que são titulares inamovíveis da equipa neste momento, estou a falar, como o Pedro já falou também, de Di Maria e de Rafa, poderão estar de saída na próxima temporada. Ambos acabam um contrato. Rafa, aparentemente, estará de saída para um campeonato do Qatar ou dos Emirados Árabes Unidos. Nem sei muito bem, mas para uma equipa do Golfo Pérsico, e Di Maria de regresso à Argentina para terminar a carreira no seu clube de formação, que é o Rosário Central. Portanto, o que é que vai acontecer? O Benfica vai ter que alterar, à partida, 2 dos 3 jogadores que ocupam aquelas posições. E por isso mesmo está já, e do meu ponto de vista, bem, a precaver-se, porque já houve entradas de gente para alinhar por ali. Já chegou o Rolaiser, que até era para vir só no próximo verão, e que, à partida, se perfila como jogador para alinhar a partir do corredor direito. Já chegou o Prestiani, que, à partida, se perfila como jogador para alinhar a partir do corredor esquerdo. Embora seja mais jovem, e portanto vamos a ver quando é que ele chega e se chega lá. Está para voltar o Schelderup, que é um jogador que eu acho que tem condições para poder vir a ser, a ter algum futuro na equipa do Benfica. Há Neres, que durante todo este tempo foi sempre um jogador que nunca foi devidamente aproveitado em todo o seu potencial, porque na época passada sofreu algumas lesões e esta época acabou por ser naturalmente prejudicado pela chegada de Di Maria, e a chegada de Di Maria veio fazer com que houvesse ali alguma dificuldade para articular os dois, porque o Benfica, a jogar naquelas 3 posições com Di Maria, Rafa e Neres, era uma equipa que não defendia bem ali naquela zona. Por um lado, não era tão forte no plano da pressão, por outro lado, não era tão forte no plano da recuperação, e isto fazia com que a equipa fosse mais vulnerável no plano defensivo. E há ainda, naturalmente, os jogadores que já lá estão e que à partida vão continuar. E aqui estou a pensar no Tiago Gouveia, estou a pensar no João Mário, estou a pensar no Orsnes, e viu-se neste último jogo como a equipa muda quando o Orsnes passa da posição do lateral direito para a posição de médio ofensivo esquerdo, ou de avançado interior esquerdo, conforme quiserem chamar-lhe. A equipa do Benfica defende melhor na linha onde estiver Orsnes. Se Orsnes estiver na linha de 4 atrás, é uma equipa que defende melhor atrás. Se Orsnes estiver na linha de 3 que apoia o ponta de lança, é uma equipa que defende melhor à frente. Isso é imediatamente possível ou passível de ser visto. Mas, portanto, estamos aqui a falar numa reformulação geral daquilo que podem vir a ser os 3 homens que apoiam o ponta de lança do Benfica. Agora, para responder à sua pergunta, será que Schmidt olha para Neres e o vê ter a mesma preponderância de Rafa? Eu admito que sim, aliás, porque fiquei até bastante curioso com a ideia de que, porque não era habitual, de ver Neres jogar como segundo avançado. Jogar como, vamos lá, na posição que é de Rafa, quando Rafa sai da equipa na ponta final dos jogos, ultimamente. Porquê? Porque acho que Neres tem condição para poder vir a ser útil por ali também. Neres foi sempre visto como um jogador de faixa, sobretudo um jogador de faixa direita, sendo ele um esquerdino. Porquê? Porque sai muito bem da direita para o meio e depois chuta bem de fora e é forte a vir da direita para o meio para finalizar. Mas pode perfeitamente ser um jogador de faixa central, porque tem precisamente as características que o notabilizam nessa matéria. Quais são as diferenças entre os dois, entre Neres e Rafa? Muito bem.
muito maior capacidade de aceleração do jogo por parte do Rafa. Rafa é um jogador mais forte em ataque rápido e contra-ataque. É um jogador que precisa de espaço entre linhas para impor o seu futebol. É um jogador que é muito rápido em condução. É difícil aos adversários apanhá-lo sem bola quando ele tem bola. E já se sabe que um jogador com bola é naturalmente mais lento que um jogador sem bola. Mas Rafa, mesmo com bola, consegue ser muito eficaz na forma como leva a equipa para a frente. Em ataque rápido e contra-ataque é quase imbatível em termos de velocidade. Neres não tem isso. Neres não tem essa capacidade de aceleração do jogo. Por outro lado, tem argumentos técnicos e de decisão que Rafa não tem. É um jogador que é mais forte no 1 para 1, é um jogador que é mais forte na finalização, é um jogador que é mais forte no último passe. E o que é que isto pode fazer pressupor? Um Benfica sem Rafa e com Neres naquela posição, dependerá também naturalmente de quais forem os dois jogadores que venham a alinhar nas faixas laterais, pode naturalmente ser um Benfica mais forte em ataque organizado, porque tem outro tipo de argumentos no 1 para 1, porque tem outro tipo de argumentos em zona de criação, em ataque posicional, que não tem com Rafa, mas será também ao mesmo tempo um Benfica não tão forte em termos de ataque rápido e contra-ataque. A não ser que, lá está, depois acabem por aparecer nas faixas jogadores com condições para imprimir essa velocidade e para desequilibrar nesses momentos do jogo. É difícil, e eu volto sempre a esta mesma tecla. As equipas são organismos vivos. Adaptam-se em movimento, adaptam-se consoante os jogadores que nelas vão sendo inseridos. E uma coisa é o Benfica inserir o Neres a partir do corredor direito, no lugar de Di Maria. Outra coisa é o Benfica, ou no lugar em que ele jogava na época passada, antes de ceder a posição, porque o Benfica muitas vezes na segunda metade da época acabou a jogar com João Mário, Rafa e Orsnes, naquelas três posições. Outra coisa é o Benfica inserir Neres no corredor esquerdo, ao mesmo tempo que lá tem o Di Maria e o Rafa. Aí a equipa tem que ser uma coisa completamente diferente. E outra coisa ainda diferente é o Benfica inserir o Neres no corredor central. Imaginemos com Orsnes de um lado e João Mário do outro, ou, por exemplo, com Rolaiser de um lado e Orsnes do outro. Portanto, aí serão sempre equipas diferentes. E aquilo que Neres pode dar à equipa será também diferente, consoante aquilo que vier a verificar-se. Pronto, já sabem, deixem perguntas por aqui no meu canal para poderem vir a ser respondidas na próxima edição do Q&A. Perguntas sobre futebol. Qualquer coisa acerca da qual tenham curiosidade, venham daí, deixem a pergunta que eu depois tentarei responder. E é isso que vou fazer já a seguir também com a pergunta que ficou no meu, na chatroom Perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual, já vos disse, acedem os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. O meu servidor de Discord tem uma série de chatrooms. Vamos lá mantendo conversas sobre futebol e outras coisas também. Há chatrooms para outras modalidades. Há chatrooms sobre Fantasy League. Há chatrooms sobre filmes, sobre peças de teatro. Enfim, há de tudo e mais alguma coisa por ali. Vamos mantendo a conversa animada entre nós. Uma das chatrooms que lá estão é precisamente essa. Perguntas do Discord, que serve para deixarem perguntas para depois serem respondidas aqui nas edições regulares do Futebol de Verdade. E a pergunta que selecionei entre as últimas que lá estão, curiosamente, é repetente o Alexandre Salazar. Já estão aí a vê-la. A pergunta que está para a edição de hoje foi deixada pelo Alexandre Salazar, mas pareceu... E eu escolhi esta pergunta do Alexandre, que já tinha sido o último a ver uma pergunta respondida por ali, porque me pareceu muito, muito interessante. Perguntou o Alexandre o seguinte: boa tarde, António. Varela, João Neves e Yulman têm sido dos principais jogadores de cada uma das suas equipas. Consegue dizer-nos quais as principais virtudes de cada um? Muito obrigado. Obrigado eu, Alexandre, pela pergunta, que é excelente. E lá está, porque permite que eu me alongue aqui sobre futebol jogado, que é, enfim, futebol de verdade. É um bocado isso. É para isso que aqui estamos. São três jogadores muito importantes no equilíbrio global das equipas, e aliás, se o Futebol Clube do Porto tem crescido nos últimos tempos, isso tem muito que ver com o contributo que tem vindo a ser dado por Alain Varela, que não estava no início da época ainda nas melhores condições, tem vindo a crescer e a fazer a equipa crescer com ele. É verdade que também depois o Sérgio Conceição fez ali algumas alterações no plano tático que fizeram com que na equipa PP começasse a ter um papel um bocadinho mais claro, o Francisco Conceição entrasse também no 11, enfim, tudo coisas que acabaram, entre outras
também o Nico Gonçalves, tudo coisas que ajudaram a que o Futebol Clube do Porto melhorasse enquanto coletivo. Mas o papel do Alan Varela não deve ser desprezado, porque foi muito em cima do crescimento dele que a equipa cresceu também. Mas vamos pela ordem da classificação, e lá está, neste momento o Sporting não jogou, quem está à frente é o Benfica, para tentar descrever aquilo que dão às suas equipas o João Neves, o Morten Hjulmand e o Alan Varela. 3 jogadores, tal como o Alexandre identificou, são muito importantes nas respectivas equipas. Comecemos pelo João Neves, que é na equipa do Benfica uma espécie de dínamo. É um jogador que dá ritmo, é um jogador que ganha duelos, que mete intensidade, que acelera jogo, não terá, até porque é um miúdo ainda, não terá ainda a capacidade tática para conseguir congelar o jogo quando isso se impõe, e isso às vezes pode vir a fazer falta. Daí a importância da equipa ter ao lado dele um jogador capaz de o fazer, e o Florentino é esse jogador. O Coxo já não é assim tanto, e lá está, mais uma vez, a equipa muda, consoante o João Neves joga com o Florentino ou joga com o Coxo. São coisas diferentes. Mas o João Neves continua a ser o mesmo jogador, apesar de a equipa lhe pedir outro tipo de coisas, consoante tem ao seu lado o Coxo ou o Florentino. Mas o João Neves é isso mesmo, é intensidade, é ritmo, é duelos ganhos, é capacidade de chegada aos últimos metros. Embora ele não tenha muitos golos, marcou 3 golos em toda a sua carreira, curiosamente 2 deles ao Sporting, todos eles na sequência de bolas paradas, o que de certa forma nos leva também aqui a pensar que ele tem que chegar mais em lances de bola corrida, e não chegará ainda assim tanto, mas continua a ser um jogador que, apesar da sua baixa estatura, consegue impor o jogo aéreo, tanto atrás como à frente, e sobretudo é um jogador muito competente no plano dos duelos ganhos. Um jogador muito competente no plano, nos carrinhos, nos desarmes, na capacidade de meter um para um, e portanto isso faz com que ele seja um jogador fundamental no equilíbrio atual do Benfica. Passamos então ao Sporting, e àquilo que é o papel do Morten Hjulmand. O Hjulmand é sobretudo um estabilizador, mas isto tem muito que ver também com a forma como a equipa do Sporting se coloca. E se formos a ver, o Sporting neste momento, e eu já aqui falei sobre isso no outro dia, o seu 3-4-3, muitas vezes em termos ofensivos, já está transformado numa espécie de 3-1-6. Porquê? Porque estão os 3 de trás a fazer a saída de bola, e depois está Hjulmand, e o segundo médio, que ultimamente nem tem sido o Morita, tem sido mais o Pedro Gonçalves, porque o Morita acaba de voltar da Taça da Ásia das Nações, acaba por entrar na linha da frente entre o ala esquerdo, que é o Nuno Santos, e o avançado interior esquerdo. Portanto, o Sporting muitas vezes aparece ali com 6 homens na linha da frente, o que deixa o Hjulmand quase sozinho na zona de meio-campo, quando a equipa está a atacar. Agora, o Hjulmand é sobretudo um estabilizador. Porquê? Porque é um jogador dos 3, parece-me que defensivamente é o mais forte. É um jogador que tem uma cultura tática de jogo superior, também porque é o mais experiente dos 3, já tem alguns anos de Série A, e anos de Série A feitos numa equipa que luta pelas posições baixas da tabela. Portanto, é uma equipa que tinha... Aliás, o próprio Ruben Amorim, no início da época, disse isso, que o Hjulmand tinha que começar a aprender a jogar um bocadinho mais acima no campo, porque estava habituado a fazer uma zona defensiva mais baixa, porque, lá está, era isso que lhe era pedido na sua equipa anterior. Mas é um jogador que se impõe também, sobretudo, na capacidade de desarme, na capacidade de interseção, na capacidade de leitura do jogo do adversário, e depois no timing em que mete o passe. Não é tanto um jogador que transporta a bola, como é, por exemplo, o João Neves. Não é tanto um jogador que apareça em zonas muito subidas do campo, mas a equipa também não lhe pede isso. Aliás, quase que lhe veda essa possibilidade. Mas é um jogador muito forte em termos de desarme, é um jogador muito forte em termos de interseção, de leitura do jogo do adversário, e depois no timing de soltar a bola e no timing de acionar a sua linha da frente. E passamos para o Alan Varela, que dos 3 será se calhar o jogador mais técnico. É o jogador com maior capacidade de passe, curto e longo, um jogador que encarna um bocadinho aquela ideia do 5 argentino, e na Argentina o médio centro de referência é o 5, não é o 6, conforme nós chamamos na Europa. Mas é um jogador que passa muito a bola, que faz circular, e é essa a sua principal característica. É um jogador que tenta muitos passos, que faz mover a bola, que promove a circulação, promove a posse. É um jogador que tem tudo a ganhar em chegar também com mais frequência à área, para poder
ensaiar melhor o pontapé de meia distância, que não é mau quando o faz, mas sobretudo é um jogador que gosta de estar numa posição mais recuada, de levantar a cabeça e de meter a equipa a mexer através dos seus passos. São três jogadores excelentes, tanto João Neves como Morten Newman, como Alan Varela. Parece-me que os três candidatos ao título estão muito bem servidos de médio centro e que não será com certeza por aí que qualquer um deles vai claudicar. Portanto, muito obrigado, Alexandre, pela pergunta, porque me permitiu, lá está, falar aqui de futebol de verdade, que é para isso que o programa serve. Já sabem, hoje o Futebol de Verdade vai ficar por aqui. Amanhã, volto a lembrar, não há Futebol de Verdade das 18 horas. Porquê? Porque eu às 4 vou estar a ver o Santa Clara Futebol Clube do Porto. Quando acabar o Santa Clara, e portanto não estarei a gravar o Futebol de Verdade. Quando acabar o Santa Clara Futebol Clube do Porto, vou estar a gravar e a editar e a mandar para vós o Futebol de Verdade Flash relativo ao Santa Clara Futebol Clube do Porto e terei que o ter pronto e enviado até começar o União Desportiva de Leiria Sporting. Porquê? Porque depois, no final do União de Leiria Sporting, vou gravar e enviar para vocês também o Futebol de Verdade Flash relativo a esse mesmo União de Leiria Sporting. Quem for subscritor premium do meu Substack vai receber as duas edições do Flash amanhã. Quem não for, amanhã não tem Futebol de Verdade. Vai poder ver essas duas edições do Flash coladinhas à edição de quinta-feira do Futebol de Verdade das 18 horas. E, portanto, é assim que vai acontecer amanhã. Muito obrigado por terem estado aí. Até amanhã, para alguns. Até depois de amanhã, para os outros. Futebol de Verdade